Todo mundo está acompanhando o caos que se tornou o Brasil do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Briga com os Estados Unidos, sanções, tarifa, lei Magnitsky, juro em 15% ao ano. Meu Deus do céu, cara, parece que não tem notícia boa pra gente. E o que todo mundo tá se perguntando e tá perguntando pra mim também é: Tiagão, ainda vale a pena ter dinheiro no Brasil, cara? Será que não é hora de largar tudo, de mandar tudo para fora, de comprar tudo em dólar e viver uma vida diferente? Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Será que ainda tem oportunidades de investimento aqui no Brasil? Oportunidades que valham a pena e principalmente ativos de risco? Será que vale a pena investir na Bolsa Brasileira? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Weber, consultor, especialista em investimentos com a certificação CFP. Aqui nesse canal a gente fala sobre como proteger e multiplicar o seu patrimônio. Então já aperta o botão de se inscrever agora para não perder nenhuma atualização que a gente traz aqui toda semana. Já deixa o seu like no vídeo também para me dar uma força, compartilha com algum amigo ou familiar. E vamos lá, sem mais delongas, começar o vídeo de hoje. Só lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimentos, eu vou falar sobre ativos em particular aqui, mas eu vou dar a minha opinião e se você quiser você investe com o seu dinheiro depois da sua pesquisa ou então entre em contato com a gente para fazer um estudo mais aprofundado, individualizado e aí sim montar uma carteira individual para você. Então, gente, todo mundo está acompanhando esse contexto turbulento que o Brasil está passando, sanções dos Estados Unidos, crise diplomática, lei Magnitsky. Se você não está por dentro, assiste os meus vídeos aqui que eu deixei nas últimas semanas, vou deixar o link aqui nos cards para quem não acompanhou, tá bom? E o grande problema disso tudo é o aumento da incerteza, tanto para quem olha de fora, né, para o investidor estrangeiro que está pensando em trazer recursos aqui para o Brasil, mas também para quem é daqui, né, para quem quer investir, para quem quer montar um negócio ou até mesmo ter uma carteira de investimentos com ativos mais arriscados. Na minha opinião, um dos grandes problemas que isso tudo traz é a falta de segurança institucional. É o chamado ambiente de negócios, né? Que quando a gente está num contexto de país, a gente precisa ter segurança nas regras, precisa saber se aquelas regras são sempre cumpridas, se a gente tem previsibilidade. E esse é o tipo de coisa que é muito afetado quando a gente tem um cenário como esse que está passando agora. Então o ambiente de negócios fica ruim, fica desfavorável e acaba atrasando, né, repelindo os investimentos a longo prazo. E além disso, a gente tem também uma taxa de juros muito alta. Vocês já me ouviram falando, vocês sabem já que a taxa Selic do Brasil está em 15% ao ano. Então para qualquer pessoa que vai investir numa ação na bolsa ou em algum ativo mais arriscado, ela tem esse contrapeso para fazer, né? Pô, será que realmente vale a pena esse negócio? Porque se eu só deixar lá na Selic, eu já vou ganhar 15%. No meu dia a dia aqui eu convivo com vários empresários, pessoas de negócio, e todas elas têm esse dilema, né? E essa sensação de que não compensa, vale mais a pena deixar o dinheiro na Selic mesmo, que não vai ter riscos por lá e já vai ganhar 15% ao ano. E eu quero que você me diga agora, já deixa aqui nos comentários, você, se tivesse com dinheiro na mão, se você tivesse R$1 milhão hoje, você abriria um negócio sabendo que só deixando ele na Selic lá você vai ganhar R$150 mil se deixar um ano passar? Deixe sua opinião, quero que você seja muito sincero, hein? Comenta aqui abaixo, você teria um negócio numa situação como essa? Então, contexto político conturbado, economia andando meio de lado, juros super altos. Esse é o resumo da ópera que a gente tem aqui no Brasil. E aí todo mundo se pergunta, cara, por que eu vou investir aqui? Por que eu vou insistir? Será que ainda vale a pena esse negócio? Porque aí dentro desse rolo todo a gente tem a nossa bolsa de valores, a nossa queridíssima B3 com várias empresas lá dentro. Hoje a B3 tem mais ou menos aí 400 e poucas empresas listadas, né? Empresas brasileiras que têm o seu capital aberto e que a gente pode se tornar sócio delas se a gente quiser. Tô trazendo aqui na tela para vocês, pessoal, a performance do Ibovespa nos últimos 6 meses. Dá só uma olhada aqui como é que ele tem ido, né? O Ibovespa está performando legal aí nesse ano. Ele está subindo, a gente está ganhando dinheiro com ações. Nessa última janela aqui, ó, do início de julho até o início de agosto, o Ibovespa caiu bastante. O pessoal ficou um pouco apreensivo. Ó, tô mostrando ali na tela, em torno de 6% de queda, foi o que a gente teve. Agora nessa última semana ele já deu uma recuperada, né? Já voltou para um patamar anterior ali ao longo do mês de julho. Mas ainda assim, nesse último mês aí a bolsa está caindo, o pessoal está um pouco mais tenso, mas na janela mais longa a gente já está vendo aí que a bolsa está entregando resultado sim. A gente tem também aqui os fundos imobiliários, estou mostrando aqui para vocês na tela, ó, no último mês ele está caindo bastante,
mas nos últimos 6 meses ele está em franca ascensão aqui, né? Quando a gente olha no último 1 ano, os fundos imobiliários tiveram uma queda muito forte ali no final do ano passado, se recuperaram ao longo desse ano aí, então a performance nesse último 1 ano tá legal, mas no último 1 mês aí a gente teve uma queda, né, uma desaceleração desse ritmo de crescimento dos fundos imobiliários. E no meio desse rolo todo a gente tem a nossa taxa Selic também, que hoje está em 15%. E olha só, pessoal, ela subiu bastante aqui nos últimos meses, nas últimas reuniões, mas é um juro muito alto, né? Tá mantido aí em torno de 15% e fica fazendo essa competição, né, entre os ativos de risco e os ativos mais seguros. E é essa Selic aqui que fica gerando essa vontade no pessoal de jogar a toalha, de desistir, de investir tudo na renda fixa. Todo mundo fica olhando para o contexto brasileiro, lembrando, né, dos tempos de ouro. O Brasil era o país do futuro, continua sendo o país do futuro. Será que um dia ele vai ser o país do presente? Será que vale a pena continuar acreditando que a gente um dia vai ser uma economia pujante, uma economia produtiva? Então vamos lá, pessoal. Agora vamos entrar na parte que interessa. Será que ainda tem oportunidades de investimento de risco aqui no Brasil? Será que os investidores que têm uma carteira mais diversificada, que têm ações em bolsa, é hora de jogar a toalha de fato? Ou dá para continuar investindo nesse tipo de investimento aqui? Como sempre, pessoal, vocês sabem que eu gosto de trazer dados aqui para mostrar tudo para vocês. Então agora eu vou começar a construir aqui a minha opinião para vocês entenderem. Vou mostrar os materiais aqui também, então acompanhe comigo. Primeira coisa, pessoal, esse aqui é o indicador preço-lucro da bolsa, tá? Tô mostrando aqui na tela para vocês, ó, o PL histórico da bolsa. Isso aqui significa o seguinte, ó, a relação de preços negociados na bolsa sobre a lucratividade das empresas. Então, ó, se uma empresa ela tem um preço negociado na bolsa de R$10 por ação, só que ela lucra R$2 por ação, significa que o indicador preço sobre o lucro dela é de 5. Isso vai nos dizer o quê? Que se eu investir nessa ação, só com os lucros que essa empresa me dá, em 5 anos eu recupero o meu dinheiro. É meio que uma espécie de payback, tá? É quantos anos leva para eu recuperar o meu dinheiro só com o lucro daquelas empresas ali. E aí a gente olha para o PL da bolsa como um todo para ter esse termômetro. Quando a gente tem uma empresa que ela está com o preço muito esticado, mas ela não tem o respaldo na lucratividade, o preço-lucro dela fica alto. Então a gente costuma dizer que essa empresa vai estar cara, ela vai estar com o preço esticado. E o contrário também é verdadeiro. Então se a empresa está com muito lucro, mas com um preço baixinho, ela vai estar com um PL, né, um indicador preço-lucro mais baixo, e pode ser um sinal de que essa empresa está negociada abaixo de um preço justo, né, que ela está com um desconto no seu valor de negociação. E aí quando a gente olha para a bolsa como um todo, a gente tem esse termômetro de se as empresas estão em média ali com uma oportunidade interessante. Olha só esse gráfico que eu estou mostrando para vocês. A média desde o ano 2001 do PL da bolsa, o preço-lucro do Ibovespa, ele é em torno de 10 vezes, ó, tá aqui no meio aqui, ó, a média, ó, 10,91 vezes, tá? É o indicador preço-lucro médio. Desde 2021 para cá, a gente está observando que a bolsa ela tá com o PL abaixo da média. Nos últimos meses aqui eles até deram uma esticadinha, ó, mas ainda está abaixo da média. O PL da bolsa hoje, aqui no Brasil, ele está em torno de 9 vezes o lucro. É esse o indicador que a gente tem ainda abaixo da média, tá certo? Obviamente que não dá pra gente fazer uma análise só olhando para esse indicador. Teria que olhar muitas outras coisas, mas aí o vídeo ficaria complexo. Então isso aqui simplifica muito o raciocínio, tá bom? Só que qual que é o ponto aqui? As empresas do Brasil, na média, elas ainda são muito lucrativas. A gente tem bons negócios aqui na Bolsa Brasileira, só que o preço ainda não está refletindo isso. E qual é a razão para esse negócio? Tudo aquilo que eu expliquei lá no início. Muita turbulência no cenário externo, no cenário político, que faz com que os investidores não tenham confiança de investir aqui no Brasil, mesmo sabendo que a gente tem bons negócios com preço atrativo. E aí, pessoal, para os investidores que já têm ações ou que estão pensando em investir em ações, com certeza faz sentido. Se você tem perfil, se você pode investir para o longo prazo, para um prazo assim de 5 anos, 10 anos, que você vai construir o seu patrimônio, aqui tem sim oportunidades para você montar uma carteira, para fazer uma diversificação e conseguir investir e obter lucros, né? O mais importante é obter lucros a médio e longo prazo. E agora, para dar uma pontinha de esperança aqui para o pessoal também, na minha visão, pessoal, essa questão dos juros, que hoje está competindo com a bolsa e com os ativos de risco, eles são, na verdade, uma grande trava de valor. E o que eu quero dizer com isso? Se o cenário que hoje está prejudicando a bolsa, que é o cenário político, né, principalmente do ponto de vista da responsabilidade fiscal, o governo hoje ele gasta muito, ele não tem esse compromisso com gastar pouco dinheiro, com poupar recursos, com cortar gastos. Então, se porventura o governo mudar de postura, ou na
na eleição do ano que vem a gente tiver uma troca do comando, com outro discurso, com outros objetivos, e essa questão da responsabilidade fiscal esteja na pauta, e principalmente, tá, com credibilidade, não adianta ser só da boca para fora. O governo tem que se comprometer, tem que colocar em prática e principalmente passar confiança para os investidores e para o mercado como um todo. Se porventura isso aí acontecer, a gente vai ter um grande destravamento de valor. E aí, no curto prazo mesmo, a gente já pode ver alguma resposta desses ativos de risco como consequência da redução dos juros. Porque quando o governo é responsável do ponto de vista fiscal, o mercado demanda menos juros para conseguir emprestar dinheiro para ele. Então a gente vai ter esse movimento de queda nos juros, os ativos de risco devem responder de uma forma mais rápida. E aí surgir esse ponto que eu estou falando para vocês, que é o destravamento desse valor. Pô, Tiagão, então tu tá me dizendo que isso aqui é um baita negócio, que dá para botar todo o meu dinheiro aqui, que eu vou multiplicar várias vezes. É óbvio que não, cara. Pelo amor de Deus, presta atenção no vídeo aqui. Eu tô te falando que tem muita coisa para acontecer para que isso aqui de fato ocorra. E ainda assim pode ser que isso não ocorra. O futuro é incerto. E é por isso que a gente não deve apostar em nada. A gente deve ter uma carteira que, se porventura esse cenário aconteça, a gente vai surfar esse momento também. Mas caso esse cenário não ocorra, a gente deve estar protegido. E é por isso que tem que diversificar e não inventar moda. Beleza, Tiagão? Entendi o recado, tá tudo certo, mas cara, vamos lá. Eu não tenho tempo, não tenho saco, não tenho vontade, não quero parar o meu dia para investir em ações. O que eu faço? Cara, se esse é o teu caso, o que você vai fazer, tá? Você tem, na minha visão aqui, 3 opções que são eficazes, totalmente eficazes e que vão te ajudar a investir em ações e ter uma carteira do jeito certo. A primeira delas, tá? Que vai te demandar estudo, obviamente, você vai ter que sentar a bundinha na cadeira e fazer as suas análises e investir num bom ETF. Um ETF, ele é o quê? Ele é um investimento único que você compra direto lá na bolsa e que ele replica uma carteira de ações. E aí nessa carteira de ações você vai ter várias ações ao mesmo tempo, de um jeito muito prático, muito simples, muito seguro. A analogia que a gente faz é a seguinte: ao invés de você pescar de anzol, que daí você pega um peixinho de cada vez e corre o risco de sempre pegar um peixe pequeno, você vai e pesca com uma rede. E aí você pesca todos os peixes de uma única vez. Ali dentro você pega os grandes, pega os médios e pega os pequenos também. Então é assim que você faz quando investe através de um ETF, tá bom? Mas tem que pesquisar, tem que fazer as suas análises e entender aquele que faz mais sentido. A segunda opção, que também vai te demandar estudo, é você investir num fundo de ações. E aí como que você faz isso? Você vai fazer sua pesquisa, vai escolher a melhor gestora, o melhor fundo e vai fazer o seu investimento através do veículo do gestor. E aí o gestor vai pegar o teu dinheiro e ele vai ficar responsável por selecionar as melhores ações e em contrapartida você vai pagar para o gestor uma taxa de administração por esse trabalho que ele está desempenhando. Alguns gestores, na verdade a maioria deles, também vai te cobrar uma taxa de performance. Então se ele render bem o seu dinheiro, ele vai ganhar uma beiradinha lá desse excesso de retorno em relação ao Ibovespa muitas vezes. Mas, como eu falei antes, isso aqui também vai te demandar estudo, você vai ter que fazer suas análises, assistir vídeo, ler carta, ler relatório e aí tomar uma decisão. E a terceira opção, que do ponto de vista prático, na minha visão, é a mais eficaz de todas, é você ter uma consultoria de investimentos. E aí pode ser comigo, pode ser com algum consultor da minha equipe. E se você quiser montar essa estratégia de investimento em ações, aliada com toda a estratégia de investimentos, com a parte de renda fixa também, de investimentos no exterior, de criptomoedas, já deixa o seu contato aqui no link, tá aqui na descrição, porque daí você não vai precisar passar por toda essa etapa de análise e de estudo, a gente já vai direto ao ponto contigo, né? Vai bolar essa estratégia, vai montar essa carteira e colocar a mão na massa de fato, para poupar teu tempo e fazer um negócio que funciona. Certo, gente? Então o recado era esse hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Compartilhe o vídeo também, deixa um like para me dar uma força. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui. Um grande abraço e até a próxima.